ouvinte, o programa a seguir é uma reprise, portanto... Boa noite, Valinhos. ZYD 825 Rádio Valinhos FM. Operando em frequência modulada 87,9 MHz. Rua Padre Manuel Guinot, número 74. Telefone 19 38 71 15 23. Rádio Valinhos FM 87,9. A voz da nossa gente. Esse programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. A Rádio Valinhos, a voz da nossa gente, apresenta o programa Não Há Nada a Rejeitar. Sua vida sob uma nova perspectiva. A apresentação, Castier Stackflat. Boa noite, gente linda! Sextou aqui no Não Há Nada a Rejeitar, no programa na 87.9 da Rádio Valinhos FM. Estamos ao vivo no YouTube da rádio e no Facebook da Rádio Valinhos. Hoje estamos com um assunto diferente do habitual, ainda bem, porque assim eu respiro um pouco, né, gente? Ontem eu recebi aqui com a gente a Lins, nós falamos um pouquinho da perda trágica da filha dela e do suposto namoradinho da filha. Foi uma história muito impactante, muito difícil de acompanhar. Eu deixo aqui o meu beijo e o meu respeito pela Lins por ter escolhido o nosso programa para contar a sua história. E eu peço que vocês sigam a página da Liz. Quem assistiu, quem acompanhou sabe que a Liz tem buscado justiça pela morte, pelo assassinato da filha dela. Muito jovem e foi roubado a vida. E a gente sabe que as últimas histórias que a gente tem trazido aqui foi para bater nessa tecla de que precisamos buscar por justiça e precisamos pedir mais segurança no nosso país, no nosso estado. E hoje eu tô aqui com uma advogada trabalhista, Jerusa Caruso, que aceitou o meu convite para a gente falar um pouquinho sobre acidente de trabalho. O que tem acontecido, como as empresas têm que agir, como as empresas têm que prevenir. E muitas coisas as pessoas não sabem, mas existem sim muitos acidentes que pessoas morrem. Não é uma, não duas, os índices são altos, a gente pode falar um pouquinho sobre isso. E a Jerusa vai contar alguns casos. E eu vou trazer aqui também uma pessoa da área de RH, que tem uma consultoria, que já esteve com a gente aqui no programa, para falar um pouquinho sobre isso, como que as empresas devem prevenir os acidentes de trabalho. E você, trabalhador, o que você tem que fazer? O que você exige da empresa para ter mais segurança? Se acontecer um acidente de trabalho, quais as dicas que a gente tem para você? Então, fica com a gente, manda sua pergunta no chat, compartilha o link para assistir aqui. E muitas coisas vão ser faladas que normalmente a gente não fala. Estamos na era da NR1, saúde mental é importante sim, mas a gente não pode esquecer que a segurança física precisa ser olhada dentro das empresas também. É direito seu do trabalhador e é uma obrigação do empreendedor, da pessoa que está empregando alguém, ok? Jerusa, muito obrigada por estar aqui comigo, bem-vinda aqui no programa. Fala um pouquinho quem é você, para os nossos espectadores te conhecerem. Boa noite, Cá. Boa noite aos ouvintes da rádio. É um prazer estar aqui com você hoje. Essa é a câmera sua, tá? O meu conhecimento no direito na área específica de acidente de trabalho, ele vem do contencioso do dia a dia. Trabalhei e trabalho com causas de acidentes do trabalho. E o básico que se requer para evitar esse tipo de situação é o EPI. Toda empresa, se quiser prevenir, é ter o básico. Eu, por exemplo, nas causas que eu atuo e atuei, é voltada para empresas de transporte, caminhão, carga, bitoneira, enfim. E às vezes falta o básico nesses acidentes, ali, de proteção para o trabalhador, o básico. O que é o básico dentro de uma cabine de um caminhão? Um cinto de segurança. É pedir muito? Óbvio, né? É o óbvio, é um cinto de segurança. A prevenção de uma mecânica de frenagem. A gente perde vidas por conta do básico. Eu não vejo a necessidade de ter inúmeras leis se o básico do básico a empresa descumpre.
Talvez falta de fiscalização do Ministério Público do Trabalho? Não sei, talvez. O que eu te adiantei aqui antes da gente começar. A gente está na maior cidade da América Latina, São Paulo. A maior cidade do país, dentro do maior estado do país. E, às vezes, falta o básico também no Poder Judiciário, que são varas específicas para acidente de trabalho. Chega a ser assim, algo que a gente do dia a dia, os advogados do contencioso, olha e fala, por que isso acontece? A gente está numa cidade mais rica. Quando eu falo a maior cidade da América Latina, é financeiramente dizendo, São Paulo é muito grande. Extremamente desenvolvida. Cidade capital. Tem o maior TRT do país, que é o TRT 2. Aqui em Campinas nós temos o TRT 15, lá é o TRT 2. E não tem vara específica para acidente do trabalho, que é o básico. Então, no nosso meio jurídico, às vezes o básico já resolve tudo. Nós temos Constituição, falando sobre direito do trabalho, CLT, falando sobre o direito do trabalho, OJs, inúmeras súmulas vinculantes e súmulas daqui de todos os lados, convenção coletiva, acordo coletivo, e o básico, que poderia evitar um acidente, não existe no dia a dia. Não existe. É o básico. Antes da gente entrar no que você pode nos oferecer e contar, me permite contar um pouquinho da sua história que você compartilhou comigo nos bastidores? Com certeza, pode falar. Gente, eu fiquei, assim, muito impactada, porque chega a ser até bonito a forma como ela entrou no direito, né? Vou dar uma introduzida e vou pedir para você contar para o pessoal. A Jerusa perdeu o pai. Quantos anos você tinha quando seu pai faleceu? 10 anos. 10 anos. O pai dela faleceu num acidente de trabalho, deixando filha de 10 anos. Você tinha um irmão pequenininho, recém-nascido? Meu pai faleceu no dia 31 de dezembro de 98. O meu irmão, na época, nasceu em 1º de novembro daquele ano. Quando meu pai faleceu, ele não tinha completado 2 meses. Eu tinha 10 anos e minha mãe ficou com 12 crianças para criar sozinha. Meu pai, ele faleceu com 47 anos de idade. Também pelo básico. A máquina que meu pai foi picotado, meu pai morreu num acidente muito feio. Ele foi picotado dentro de uma picotadora de papel. Essa máquina tinha ido várias vezes para o conserto. Se essa empresa tivesse feito a manutenção decente, meu pai estaria vivo. Estaria vivo. Meu pai perdeu a vida por conta do básico. É o que eu te falei, a gente pode ter 500 legislações diferentes do trabalho. Se o básico não é fiscalizado e ele não é feito na prática, no dia a dia, não adianta de nada. Não adianta. E é interessante que você conta que você, jovem ali, adolescente, se revolta com a perda do seu pai. Naquele momento, ainda pequenininha, com 10 anos, você já se pergunta, tipo, nossa, o que a empresa faz? Você teve essa pergunta ou foi só quando você foi maior? Eu me lembro que exatamente do dia da morte do meu pai, nós éramos ali criados no meio religioso, todo mundo era evangélico. Meu tio chega, acho que um dia antes, ele já tinha falecido na madrugada, porque ele morreu de madrugada, ele foi cumprir um papel ali que não era dele naquele momento, acho que cobriu uma folga de alguém que tinha faltado. Ele nem trabalhava à noite, não. Ele só foi... E aí eu me lembro que no sábado de manhã, foi de uma sexta para sábado, salvo engano, todo mundo, meu tio chegou e falou, o pai de vocês sofreu um acidente. É a memória que eu tenho ali, talvez meus irmãos mais velhos tenham uma memória diferente. E vocês precisam orar. E a gente sentou todo mundo ali, criancinha, começamos a orar, acreditando que ele estava vivo, mas ele já tinha um acidente e matou ele de forma imediata. E foi essa lembrança. A próxima lembrança é que minha mãe não tinha dinheiro para o velório do meu pai. E aí, o que aconteceu? A empresa, o que ele pagou para a minha família? Um velório. É absurdo, né? A minha família não foi indenizada pelo dano moral, minha família não teve dano material, a minha família não teve pensão vitalícia, só foi o velório. Eu cresci com aquilo, mas que justiça é essa? Foi um sentimento de vingança. Mas meu pai morreu que nem um nada, e nada foi feito. E aquilo ficou dentro de mim. Talvez de forma inconsciente, eu não sabia que eu iria ser uma advogada no futuro, ou que o destino me levaria às causas do trabalho. Tanto é que quando eu entrei na faculdade, eu não pensava ainda em ser advogada do trabalho específico. Direito do trabalho é um direito chato para estudar. Se você pegar a galera do direito hoje e perguntar qual que é o direito que você mais gosta, todo mundo vai falar penal. Porque teoria do penal é maravilhoso. O trabalho, aquele monte de OJ, um monte de lei, você fala, meu Deus, eu não quero. E aí eu vim eu trouxe isso da infância, que eu queria ser advogado por justiça.
Ah, e você já E tinha o aí- desejo por conta do que E aconteceu aí, com seu quando pai. eu me formo, eu falo, eu preciso atuar no direito do trabalho. E eu comecei a atuar no direito do trabalho. Talvez, eu não sei se é o universo, se é Deus quem quer, que queria que eu estivesse ali. Porque eu advogo com alma. Todo o processo que envolve acidente de trabalho me envolve com alma, de forma emocional. Porque eu fui uma menina da periferia que vi meu pai morrer e que minha mãe ganhou um velório. Como se o prêmio foi esse, toma um velório, porque você não tem um caixão aí, você não consegue comprar nada. pra Eu enterrar. sempre falo aqui no programa. O programa ele chama Não Há Nada a Rejeitar, exatamente porque dentro da psique humana nós não temos que rejeitar nada, nem as nossas dores e traumas. O que nós temos que fazer é acolher e transformar em alguma coisa. E uma das coisas mais lindas é quando a gente pega um trauma, uma coisa tão difícil que você passou aos 10 anos, e você transforma em alguma coisa que você entrega para o outro. É o que você faz com o seu trabalho. Se eu precisasse de uma advogada trabalhista hoje, e você me contasse a sua história, e eu tivesse a advogada mais famosa do mundo, eu escolheria você, porque eu sei que você iria entregar o seu trabalho a partir da sua história. E isso é surreal, assim, as pessoas que conseguem fazer isso, elas curam as próprias dores, colocam no bolso e vai curar a dor do outro. E isso é maravilhoso. Exato. Toda vez que eu pego algo voltado para isso, eu já cheguei hoje, na minha atuação do dia a dia, a lidar com causas de acidente de trabalho com vítima fatal, igual meu pai. E eu não olho um laudo como se eu... Ali eu não enxergo só um inquérito com laudo de um IMESC, sei lá, de uma criminalística, como algo comum ver a morte ali das pessoas. Eu lido com isso de forma natural, mas eu não consigo ver ali só uma vítima do acidente de trabalho. Eu olho ali uma estrutura familiar por trás. Eu imagino a família que perdeu, a criança que chorou, o pai que chorou, a mãe que chorou. Porque eu vivi esse momento. Sim. Eu vivi esse momento quando meu pai se foi. A minha mãe, eu quero fazer uma homenagem aqui para ela. Não sei se ela está assistindo, mas é o seguinte. Mãe, você foi uma mulher Olha pra incrível. câmera ali. Porque a minha mãe, ela conseguiu... Meu pai falece com 47 anos. Minha mãe tinha em torno acho que de 34 ou 35. Me corrija se eu estiver errada, mãe. Minha mãe é mais nova. E ela criou todos nós dentro de uma periferia. E ninguém se tornou bandido. Que lindo. Ninguém se desviou para qualquer caminho que seja. Eu me tornei advogada. Minha família, cada um seguiu o seu rumo. Meu irmãozinho, que tinha 2 meses, hoje ele é um rapaz de 25 ou 26 anos. Tem uma menininha linda. Então, assim, a gente se criou mesmo dentro daquela dor. Meu pai era o sustento familiar da minha família. Então, a partir do momento que ele morre, que é uma empresa... E, assim, outra coisa que eu tenho que pontuar. Meu pai ele não morreu dentro de uma ME, de um Ereli. Meu pai morreu dentro de um SA. A empresa que meu pai morreu era uma empresa SA. Tinha dinheiro suficiente para cumprir com as obrigações trabalhistas e pagar um dano moral e material para minha família. Mas não quiseram. É diferente de você pegar uma pequena empresa, uma ação aí que pode variar de 2 a 3 milhões. Realmente ali o empregador talvez nem tenha condição ali suficiente de sanar aquele dano. Mas não, meu pai morreu dentro de uma multinacional na Avenida Paulista, foi um dos maiores bancos do país, foi comprado pelo Itaú, posteriormente, eu não posso citar aqui, e não pagaram absolutamente nada. Então, isso mostra que a vida do trabalhador, às vezes, para algumas empresas, né, não são todas aqui, não posso generalizar, não vale nada. Não, eles se aproveitaram da vulnerabilidade financeira de vocês, desculpa a forma de falar, mas da ignorância do que vocês teriam de direito, para, olha, a gente vai ajudar vocês com um velório. E provavelmente a sua mãe deve ter se sentido, nossa, obrigada e grata por não saber Sim. os direitos que tinham. Né? E aí, anos depois, você entra com o processo, é isso? Anos depois, no ano de 2013, já tinha passado um período ali grande. Todo mundo sabe, se tiver algum advogado aqui me assistindo, que a gente tem um prazo bienal. Qualquer ação trabalhista, seja ela de acidente de trabalho ou qualquer outro tipo de rescisão indireta, enfim, é 2 anos, é prazo bienal. E o nosso já tinha se passado 13 anos. Só que eu tinha irmãos de menores, então não havia decadência, prescrição e nada mais. Não corria, porque contra os menores não há essa situação. E aí nós entramos com a ação em 2013, passou-se ali 3 ou 4 anos. Pós primeiro grau, ali, sentença de primeiro grau, houve um acordo com o banco. E eles pagaram, que essa empresa era um banco,
E eu consegui comprar uma casa para minha mãe, tirar ela da periferia e, de alguma forma, não sanou todos os danos. Hoje eu falo aqui como advogada, eu vejo muitos acidentes tão severos e drásticos e gravíssimos quanto os do meu pai. Eu lido com isso hoje de forma assim, direta e curada. E foi o que você falou, usei a dor para hoje ajudar. Mas assim, nunca sana. Nunca vai sanar. É porque é uma perda, Valor né? nenhum vai pagar a vida de trabalhador. Eu sempre digo isso. Não vai. Recentemente, em 2024, eu participei do processo do acidente da SEIB, lá em São Paulo. A avenida é uma avenida muito, assim, com muita curva, uma descida muito forte. E um caminhão de uma empresa grande também em São Paulo, não é uma empresa qualquer, não tinha freio. E tirou a vida de um menino de 20 anos, no primeiro emprego, com 3 meses de empresa, porque não tinha cinto de segurança no meio. Aquele caso, quando eu olhei, já tinha lidado com outros, mas aquele caso ali, ele mexeu muito comigo. Porque eu falei, passou-se tantos anos da morte do meu pai, e eu estou vivenciando hoje na prática o básico que não se fizeram. O que aconteceu com o seu pai anos atrás, a negligência com a máquina, foi a negligência com o caminhão circulando, que nem é uma questão, né? Gente, é o básico? É, o cinto de segurança é o básico. O banco do meio que esse menino sentava, ele era adaptado. Por ser adaptado, não tinha cinto de segurança. O freio desse caminhão não estava funcionando. Eles deram o caminhão na mão desse motorista, que eu fui advogada do motorista, da família da vítima do meio, e do rapaz que pulou para sobreviver. Um trabalhador, para sobreviver, ele pulou do caminhão na descida. O desespero dele para sobreviver. O do meio ficou, e a casa, quando se choca, o caminhão se chocou contra a parede de uma casa, de um sobrado, um pilar entrou no meio desse menino. Eu vi o laudo, o menino quebrado no meio. Sim. Aí era o básico, era cuidar do sistema de frenagem e conceder cinto de segurança aos trabalhadores. O motorista foi um herói. Ele tentou salvar os meninos, porque o que pulou tinha 19 anos, o que morreu tinha 20. O que ele fez? Ele gritou, pula, gente, que eu me viro. Ele joga o caminhão para a esquerda, para tentar barrar esse caminhão. O da ponta pulou, o do meio acho que ficou assustado e ele faleceu ali. Você vê, o próprio motorista ter que se preocupar com algo que a empresa tinha que se preocupar. Que era o básico. Era o básico. Não precisa de muita coisa. Eu sempre digo, não adianta a gente ter as melhores leis do país. Eu tenho uma Constituição que fala sobre direito social do trabalho, a função social do trabalho, a dignidade da pessoa humana. E não ter dignidade para colocar um cinto dentro de um caminhão. E quando a gente fala dentro de uma empresa, eu vou citar meus anos de RH, quantas vezes eu precisava, por prazo, colocar, sei lá, 15 homens dentro de uma obra, dentro de uma multinacional, nós éramos terceiros dentro de uma multinacional. A multinacional, por si só, ela já exigia, para fazer a admissão ali, a integração dentro da empresa, precisava ter todas as NRs, NR20, 35, altura, não sei o que lá. Quantas vezes eu ouvia o diretor da empresa falar assim, não, coloca eles numa sala, eles assinam um certificado, depois a gente dá um jeito de dar o curso. Isso. E vai não fazer isso. Demite. E não adianta, a gente falava, mas não dá, como que eu vou colocar o pessoal, ele vai trabalhar com solda, com espaço confinado, pode acontecer um acidente, depois a gente se vira. Só que se depois a gente se vira, primeiro que não acontecia. E ele assinava um certificado de que ele tinha passado pelo treinamento. E aí, a minha pergunta é, vamos supor que essa pessoa sofre um acidente, tem essa NR assinada. Como que a gente contesta isso? Boa. No direito do trabalho existe a primazia da realidade. O que é a primazia da realidade? No dia a dia vale a verdade real dos fatos sobre qualquer documento assinado. Então, se nós tivesse, no seu caso específico, que você fazia assinar um documento, você mais uma testemunha derrubaria o documento. Então, precisa-se de testemunhas por conta da primazia da realidade. E por isso que é muito, muito importante a audiência de instrução no direito do trabalho. É a audiência que prova tudo. Consta na ata, testemunha tal foi lá e falou, eu presenciei que ele assinou aquele documento ali dizendo que fez esse curso e não fez porque a empresa fez com que ele assinasse sob pena de demissão e tal. E nessa empresa, numa dessas empresas que eu processei, essa do caminhão, eles têm muito esse hábito de fazer, fez um curso para dirigir aqui, para fazer aquilo e tal, e junta tudo no processo, né? O documento é lindo. Quando você olha a perícia, 4 vítimas fatais. Um sobrevivente com sequelas graves. Então, assim, é triste a realidade, porque você burlar o sistema no direito do trabalho é tirar a vida de trabalhador.
O E a mundo empre- não e- funciona sem um trabalhador. Já tentaram, E não acho que funciona. o pior de tudo, que é o que às vezes eu perco a fé na humanidade, é que mesmo que existe uma morte, ainda assim as empresas não se importam, elas correm para ver o delas. Deixa eu me proteger aqui porque vai dar ruim para mim. E eu vou dar uma dica pro trabalhador aqui. Gravem tudo. A gravação de ambiente no direito do trabalho, ela é aceita. Não, Perfeito. no direito penal, ela é abandonada. Tá? Não se grava ninguém sem autorização judicial. Mas No direito trabalhista, do sim. trabalho, a gravação de ambiente fala muito. Porque existem pessoas que fazem com que as pessoas assinem documentos sob pena de ser demitido. Nessa empresa, você citou uma, eu vou citar essa do caminhão. Essa empresa, ela costuma fazer com que os motoristas dirijam caminhões que não passaram pela manutenção preventiva de forma legal. E aí tá com problema no freio, tá com problema no câmbio e tal, vai pra rua. Ou vai, ou é demissão por justa causa. Não é demissão comum. E não dá nem para falar Já que fiz que é um reversão de motorista. justa causa contra essa empresa por motorista que se negou a dirigir caminhão sem freio. E ele foi mandado embora por justa causa? Justa causa, e não é o primeiro caso. Caramba. Aí eu me pergunto, onde está o Ministério Público do Trabalho? Pois é. Porque a fiscalização tem que vir de um órgão público. Eu também me O pergunto. trabalhador ele é vulnerável, considerando o quê? Eu chego para você e falo, olha, você é motorista aqui na minha empresa, você precisa fazer ir lá para Itapecerica da Serra e ir para Santos. Você olha e fala, o caminhão está sem freio, não vou. Está demitido por justa causa. Se negou a trabalhar. Desídia. Enfim, motivos tem. Cria um motivo e te demite. Aí você tem que ir para o Poder Judiciário para reverter uma justa causa. A primeira audiência no Poder Judiciário hoje, vou falar de TRT2. 6, 7 meses. O trabalhador fica sem receber seguro-desemprego, sem nada, porque ele se negou a entrar no veículo que ia tirar a vida dele. Que literalmente ia tirar. Já tirou de alguns, por que a dele não ia? É triste. É triste. É triste. É triste. E a gente precisa sempre do básico. Equipamento de segurança, fiscalização do Poder Judiciário, do Poder Público, no geral, do Judiciário, porque o MPT é Judiciário. E é isso. Não precisa fazer organização. Eu fico muito irritada como advogada quando eu vejo aqueles monte de evento, Organização Mundial do Trabalho, palestrante X, Y, todo mundo indo lá falar sobre direito do trabalho, sendo que o básico a gente não Não tem. funciona. Com a fiscalização. Existe uma teoria hoje que diz que atividade de risco, isso é o Tribunal Superior do Trabalho que fala, tá? Não sou eu. A responsabilidade civil deles é objetiva. Por quê? É uma atividade de risco. Caminhão, bitoneira, para cima e para baixo, com toneladas de cimento, é uma atividade de risco, concorda? Concordo. O cara tá ali no dia a dia com aquele caminhão, enfim, é uma atividade de risco. Essas atividades de riscos essas e outras precisariam ser fiscalizadas de forma habitual. Eu não quero que o MPT fique todo dia na porta de uma empresa. A empresa precisa trabalhar, render, enfim. Mas a cada 3 meses precisava e precisa passar por fiscalização. Mas não tem. Não tem. Não, até uma empresa que tem, sei lá, um índice altíssimo de reclamação, não tem. Eu trabalhei numa empresa, Jerusa, que nós éramos humilhados pela diretora. Mas humilhado, assim, ó, eu vou falar no ar, tá, gente? Desculpem a minha boca, eu Pode falo mesmo. falar. Vendedora de carro. A gente fazia uma reunião todos os dias de manhã. A vendedora não bateu a meta, mas tinha vendido. E mesmo que não tivesse, não justifica. A diretora, na frente de mais de 70 pessoas, vira e fala assim, leva o seu currículo no puteiro, que lá você consegue vender. Imagina, você pesquisa o nome da empresa, vai ter lá uma porrada de reclamação. Os palavrões que a diretora falava, como a diretora humilhava Você as coloca pessoas. no Jus Brasil 3 mil processos, 4 mil, E 14 aí eu te falo, mil. cadê o Ministério do Trabalho para fiscalizar se tem 1 milhão de processos, 1 milhão de reclamação? É revoltante. Não é É revoltante? revoltante. Eu saí dessa empresa com burnout. A Lilian, que está aqui, ela presenciou essa fase da minha vida com burnout. Ao ponto assim, eu era PJ. PJ não tem que cumprir horário, imagina. Já cumpri horário. Só que todos os dias que os PJs que chegavam atrasados eram humilhados nessa reunião. Aí teve um dia que eu entrei no estacionamento com o meu carro, eu olhei no relógio, eu estava 5 minutos atrasada. Na hora eu pensei, hoje é meu dia. Eu bati o carro no estacionamento da empresa, de tão nervosa que eu fiquei. Fica. Olha a situação. Fui parar no pronto-socorro com crise de pânico. Assédio moral hoje é o que mais afasta o trabalhador. Porque o assédio moral, o trabalhador... Você, por exemplo, era uma PJ que provavelmente cumpria exclusividade, cumpria todos os requisitos Requisitos de CLT. de CLT.
estava subordinada, tinha aquela exclusividade, tinha que cumprir os horários, enfim, tudo. E, além de tudo, sofria o assédio moral que... né? Não, e te digo É mais, hoje o dano era moral eu do dia a quem dia. dava os treinamentos de assédio moral e assédio sexual para todas as lojas. Cada vez que eu terminava um treinamento, vinha a loja inteira reclamar, mas a diretora tem esse treinamento? Você deu esse treinamento para a diretora? Eu tava me sucumbindo, assim. Eu queria me esconder. Uma dica para o pessoal que sofre assédio moral. Ministério Público do Trabalho. Façam provas. E façam denúncias. Anônimas. Não vão conseguir puxar o teu nome. Façam provas. O que é fazer prova no direito do trabalho? Gravação. Porque a testemunha nem sempre quer ir. A pessoa está ali trabalhando na dela, passa por humilhação, tem as contas dela para pagar, ela não vai se meter no assunto de ninguém. Aí sai um funcionário, ou sai um PJ, enfim, né? Porque a pejotização do contrato do trabalho hoje virou o dia a dia. Todo mundo acha que pode contratar todo mundo com PJ, como PJ. O cara vai lá, abre um MEI, aqui, trouxe mais um PJ. Aí coloca para fazer propaganda na internet, para ir de segunda a sexta, das 8 às 5. Tudo, faz tudo. Faz tudo de um CLT, só não recolhe o que o CLT precisa. Só não registra. E isso é uma das coisas que eu mais faço também. O que é? Entra, sai lá, contrato como PJ. Passa todo o tempo lá sendo CLT. É o famoso PJ CLT. Sai de lá, pega vídeo na internet. Gerente comercial, por exemplo. Vários já fiz. Mostra o rostinho lá. Eu sou gerente comercial dessa empresa. PJ não pode vestir a capa de CLT. Pode. O PJ ele não tem que ter exclusividade. O PJ ele tem que trabalhar longe de lá com o CNPJ dele, ele pode trabalhar até fora do país. Ele não precisa ir todos os dias. Ele não precisa cumprir as regras de CLT como exclusividade, onerosidade, subordinação, e cumpre. Depois que fizeram essa lei da terceirização, o pessoal acha que pode fazer tudo. Mas tá rolando alguma mudança? Rolou recentemente, né? O STF estava parado lá na mão do Gilmar Mendes, se eu não me engano, salvo engano. E ele desceu dizendo que pode tramitar as ações de PJs nos TRTs afora, aí, porque estava parado, e vai tramitar. Provou primazia da realidade. Tem testemunha? Primazia da realidade. Tem gravação? Olha que ainda dá tempo de eu Tem gravação? Já não, tem 2 anos? Não, meu então já dá tempo. Tá contratada, tá? Dá tempo, você tem que processar. Aproveita e pega tudo. Gente, gravem tudo. Eu tenho um amigo, que eu vou contar uma história aqui bem rápida, que ele trabalhava numa empresa de ônibus, e o pessoal falava assim, se ele estiver assistindo, depois ele vai confirmar essa história. Todo mundo que entra contra essa empresa perde, porque ele é deputado, o dono da empresa. Porque ninguém gravava. As testemunhas não iam. Ele comprou um óculos gravado, que fazia gravação. E discutiu com o cara gravando ele. E ele ganhou. Ganhou a causa. Então, assim, a gente tem que ter prova, gente. Assédio moral. Gravem tudo. Reunião que a pessoa ofende a outra é assédio moral. E o que mais acontece hoje é assédio moral. Sim. Meta inalcançável é assédio moral. Recentemente teve umas decisões de empresas que queriam que a pessoa vendesse 300 mil na semana, numa loja que ninguém conseguia vender 25. Assédio moral. Assédio moral. Ofender os funcionários, assédio moral. Tem muita gente sem noção. A gente vive num país de gente sem noção. Não, essa diretora falou assim pra mim, com 5 meses que eu tava lá. Ela tinha uma faxineira que chamava Judite, que trabalhava lá, Judite. Ninguém vai saber quem é a Judite, né? Mas tudo bem. E aí ela, no momento de uma reunião, para me afrontar, ela falou assim, então, o que adianta você ter um currículo da Sherry Stone e entregar o serviço da Judite? Ela fazia isso com todo mundo. Ela fazia esse jogo de comparar com a faxineira, com não sei o que, entende? E era o tempo inteiro. E se você pesquisar na internet, você vai ter trocentos milhões de pessoas para... E as pessoas conseguem provar isso? Então, mesmo filmando, eu não sei o que acontece naquele lugar, tá? Mesmo filmando, eu não sei. Eu vou te dar o nome, você vai pesquisar, você vai ficar horrorizada. Eu não sei o que acontece. Eu já vi empresa ser condenada por apelidos. Tá vindo ali o Patati o Patatá, B1, B12. Apelidos, ela fazia codinomes. Isso, ela faz isso até hoje. Ela faz. Eu já cheguei, eu era da área de RH, eu estava coordenando a área de recrutamento e seleção.
E eu já cheguei a enviar uma pessoa super competente para uma vaga de recepcionista e ela volta o currículo escrito bem grande, gorda, não vou contratar. Meu Deus, gordofobia. E no currículo? No currículo? No currículo dela. Não, então ela tá mandando de volta habituada. para mim. Ela tá habituada a fazer isso e tornou-se uma prática do dia a dia. E já cheguei a colocar uma pessoa que o currículo era maravilhoso. A gente conversou por telefone, a menina falando super bem. Quando a menina chegou lá para fazer a entrevista, ela se recusou a falar com a menina porque a menina tinha tatuagem. E na frente de todo mundo, ela falou: que porcaria de RH é esse que manda uma menina tatuada para ser minha recepcionista? E a menina na recepção. Uma pergunta, ela é diretora e dona, diretora e sócia Não, de administração? só diretora que trabalha, ela é a... E o povo a vê braço isso direito da e assim, presidente. o dono dessa empresa vê isso Não como? liga. E é Então- uma empresa enorme. Então Enorme. faz parte. Faz. É, E não é faz só parte. essa empresa, tem muitas, né? Porque eu já vi relatos de amigas em outras empresas que acontece isso. Tem várias. Só que eu ali já... é escrachado, não é uma coisa sutil, né? Sim. Vamos ver um pouquinho dos comentários do pessoal aqui? Renato Caruso, boa noite, ótima advogada. Sônia Caria, minha advogada, ela é ótima. É o seu pessoal aqui, ó. Daniele Alves, boa noite. Gente, bem-vindo ao programa Não Há Nada a Rejeitar. César, boa noite, muito top. Mesa que Pontes, doutora super profissional. César, lembro dessa história, bem complexo. Acho que é a história que você estava contando. Doutora Jerusa, advoga com a alma e com o coração. Doutora top, orgulho da família. Gustavo Lima mandando palminhas. Nídia aqui com a gente. Eu me lembro desse bilhete. A Nídia já esteve aqui no programa com a gente falando de beijo, comunicação. Nídia, você é maravilhosa. Um beijo, César. Um beijo, família. Vocês são perfeitos. Tem uma perguntinha aqui da Nídia. Ó. O que fazer, gente? Conta pra nós, porque pejotização acontece, de fato. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Tem bastante comentário hoje. A Lídia perguntou ali, ó. Assédio moral é... Pera, volta. Meta inalcançável. Vem de um escritório de advocacia. É, Nídia. Toda meta que ela é inalcançável, ela tem sim aí um assédio moral. O assédio moral, ele não se dá só por ofensas, tá? Porque você colocou aí ofensas, apelidos. Ele também se dá por metas inalcançáveis. Discriminação. Tem muito assédio moral de gente que é aidético. Sempre teve. Desculpa a palavra, gente, se eu errei aqui, né? Uma pessoa que tem HIV. HIV. Tem muito assédio moral de pessoas que o grupo exclui. Por exemplo, isso acontece muito em empresas de venda, né? Os maiores vendedores, aquele ali não vende. Inclusive tem uma empresa que foi condenada recente, acho que agora, no começo do ano, que ela colocava uma tartaruga em cima da mesa dos vendedores que não vendiam bem. Então, tinha a meta da semana. Aí, por exemplo, a da semana era... A Lilian não tá aguentando ali, gente. Tem, gente, tem muitas coisas bizarras que a gente pode até Meu uma hora Deus! sentar aqui só para contar casos bizarros. Essa empresa colocava tartaruga. Então, qual que era o prêmio do vendedor que ganhava ali? Não sei, mas o que não ganhava a meta, que não batia Ganhava a uma meta, tartaruga. ganhava uma tartaruga. Gente, eu lembrei de uma história que saiu na internet, de uma empresa que colocava o vendedor de costas com um chapeuzinho de burro e todos os outros vendedores riam dele porque ele teve a pior venda. Você ouviu essa história? Também assédio moral. Então, imagina que absurdo, que humilhação. E teve uma empresa recente agora no Rio Grande do Norte, salvo engano, não vou lembrar, a gente foi pro lado do Nordeste, que ela colocou um coach. Tenham cuidado com coaches. Sabe esses coaches que colocam você para ser animado, pra ser feliz? Motivacional. Sim. Eles não conhecem de legislação trabalhista. Então, ele vai fazer o negócio como se tivesse tudo ok. Igual a gente, coloca a gente para operar alguém, vai dar errado? Né? A gente é da área da saúde. Então, ele colocou essa galera para correr em cima de fogo, brasa. Já fiz isso, Desculpa, já andei em gente. brasas Não incandescentes. estou rindo da situação de ninguém, mas foi absurdo isso. Quando eu vi, eu falei, não acredito. Fez a empresa. Trouxe uma galera para um retiro lá, enfim, para um lugar, uma chácara. Aí tinha várias metas. Uma das metas era ou vende ou morre, algo nesse sentido, eu vou lembrar. E aí ele fez entendi. esse caminho do fogo, uma brincadeira, obviamente, não queria ferir ninguém.
mas uma brincadeira de muito mau gosto, que inclusive ocasionou lesão corporal de natureza leve e média, e um assédio moral filmado. Sim, Pessoas filmavam. Porque acho que o problema, esse tipo de atividade, eu tô acostumada para quem é da área da PNL, né? Eu e a Lilian, a Nídia, inclusive, já passamos em Sim. brasas de 8 metros. Normal. O agravante para mim aí é a empresa levar o funcionário e obrigar que o funcionário faça isso, né? Não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido. Aí seria o problema, porque a gente vai porque a gente quer, a gente tem um fundamento, né, esse tipo de atividade para quem é da área da PNL. Aqueles elogios velados. Ah, o Beltrano é muito bom. Se comparem a ele. É assédio. É assédio. Se o Beltrano é muito bom, ótimo, excelente. Mas você não tem que E menosprezar o como lado a gente de lá. prova quando é muito sutil? Testemunha. Direito do trabalho, primazia da realidade. Primazia da realidade sobrepõe qualquer contrato. 2 testemunhas é suficiente. 2 testemunhas boas. Dentro da empresa. Eu sempre digo para Perfil. meus clientes, 2 testemunhas boas derruba qualquer contrato. Eu costumo levar 5, tá? Eu falo pro juiz, quero ouvir 3. Ah, doutora, 3 por cada o quê? 3 por cada esse fato aqui, esse aqui, esse aqui. Aí tem instrução hoje no Brasil, funciona assim, gente, audiência de instrução. O juiz tem uma pilha de audiência para fazer no dia. Ele está correndo para você fazer acordo. Você senta lá e a primeira coisa que ele pergunta, doutores, acordo? Aí a gente pensa assim, aí o cara dá uma proposta aqui, você continua. Aí, instrução não, faz instrução no dia. Então, para cada fato, 3 testemunhas. Eu levo 5, geralmente a gente consegue passar de 3 ali. E testemunhas boas fazem você vencer qualquer reclamação trabalhista. Se você levar uma testemunha para ele ser 0, nem leva. Vai sem ninguém. Só pega a testemunha da reclamada, da ré. Porque se você leva um cara que ele vai lá e fala, eu presenciei esse fato, era desse jeito, desse jeito, desse jeito. O juiz vai anotar na ata, a ré vai colocar lá a reclamada, vai colocar os documentos. Entre 2 testemunhas falando sobre aquele fato e um documento, vai valer As 2 testemunhas. as 2 testemunhas. Aí faz todo sentido. Primazia né? da realidade. Porque o documento eu posso assinar sem ter. Sob né? condição de ser demitido. Sob coação. Essa empresa de caminhão que eu já processei eles diversas vezes. O motorista que se nega a fazer a entrega ali do concreto no dia e que não quer perder a vida dele, ele quer sobreviver, sob coação, ele vai. Quantos não foram? O último acidente agora de Itapecerica da Serra, agora é 2025. Que eu só Peraí, você vai falar desse acidente Tá. depois do nosso intervalo. E depois do intervalo, a gente vai estar aqui com a Lilian também para contar um pouquinho sobre as experiências dela. E a Jerusa vai contar um pouquinho alguns casos. Então, até já já. Estamos apresentando Não Há Nada a Rejeitar. Sua vida sob uma nova perspectiva. Com Castieri Stackflat. Voltamos em instantes após a mensagem de nossos apoiadores culturais. Fique conosco. Valinhos FM, apoio cultural. Você merece um Hyundai 0 km. E onde tem Hyundai, tem Andretta. Toda linha 2027 com taxa zero ou entrada de 30% e saldo em até 48 vezes. Primeira parcela só para dezembro. Documentação por nossa conta e 5 anos de garantia. Hyundai HB20 limite a partir de 97.790. Hyundai HBS limite a partir de 99.590. E o novo Hyundai Creta Comfort a partir de 131.990. Andretta Hyundai. Concessionárias em Campinas, Jundiaí, Americana, Indaiatuba, Rio Claro e Valinhos. Hyundai e Andretta. Necessárias para melhorar a vida. Festa Julina da Paróquia Nossa Senhora das Graças. Traga a família para a Festa Julina da Paróquia Nossa Senhora das Graças. Até o dia 26. Barracas com deliciosas comidas típicas, música e muita alegria. Uma tradição que reúne fé e comunidade. Esperamos por você. Apoio. Piva Contabilidade. Rua Campinas, número 9, esquina com a Avenida dos Esportes, em frente à Praça Brasil 500 anos. No mercado desde 1982. Prestando o melhor serviço na abertura de empresas, departamento pessoal, escritas fiscais e contábeis, imposto de renda, assessoria trabalhista e previdenciária. Telefone 3869-8011. WhatsApp 999559966. Estamos também nas redes sociais. Facebook, Piva Contabilidade Valinhos. Instagram, Piva_Contabilidade.
gás acabou? Baixe o aplicativo da Ultragás e aproveite o desconto exclusivo para Valinhos. Use o cupom VALINHOS10 e tenha desconto de R$10 na compra do botijão azul. No aplicativo você aproveita também outras promoções. Ultragás, a sua confiança é o que nos move. Atenção Vinhedo, Valinhos e região. Continua a sensacional promoção de inauguração da Fábrica de Óculos Paris, na Praça Santana, número 22. São 1.000 exames de vista grátis no mês da inauguração. Saia da fila e agende o seu pelo zap 999233100. Muitas promoções e valendo em todas as nossas lojas. Agende seu exame e não perca esta grande oportunidade. Lojas em Campinas, pertinho da Lagoa do Taquaral, em Valinhos e em Vinhedo na Capela e agora na Praça Santana, número 22, no coração da cidade. Temos crediário próprio e seus óculos em até 24 vezes na sua conta de luz. @Fábrica de Óculos Paris. Sua visão perfeita é a nossa missão. É fábrica, é ótica, é Paris. Qualidade e conforto que você sempre quis. Tem atendimento de coração pra você que valoriza a visão. Fábrica de Óculos Paris. Sua visão perfeita é a nossa visão. Elétrica Avenida. Tudo em materiais elétricos, hidráulica e ferramentas. Poste, padrão pronto, CPFL e padrão DAI. Tudo para construção, reforma ou manutenção. As melhores marcas do mercado, pessoal especializado. Parceria com os melhores profissionais da cidade. Executamos projetos de elétrica, hidráulica e de manutenção. Agora também com energia fotovoltaica, fornecendo e instalando. Venha fazer uma visita e faça um excelente negócio. Elétrica Avenida, Avenida Independência 194, bem no centro de Valinhos. Telefone 3871-8851. Você já pensou em cuidar da sua saúde pagando pouco? Com o cartão de todos isso é possível. Por apenas R$ 33,40 por mês, você e sua família têm acesso a consultas com valores a partir de R$ 30, além de exames, odontologia, medicamentos com desconto e muitos outros benefícios. Tudo sem burocracia, sem limite de uso e com atendimento em diversas clínicas espalhadas pelo país. Além disso, você concorre a uma casa toda semana com o apresentador Renato Ambrósio, no programa Sabadão de Todos, aos sábados, às 20h30 na TV Band. É mais economia, mais cuidado e mais qualidade de vida para você e sua família. Peça já o seu através do telefone 19 3244 2552. Anotou? 19 3244 2552. Cartão de Todos, o maior cartão de benefícios do país. Valinhos FM, a voz da nossa gente. A Rádio Valinhos volta a apresentar o programa Não Há Nada a Rejeitar. Sua vida sob uma nova perspectiva. De volta aqui no Não Há Nada a Rejeitar, com a Jerusa Caruso e agora com a Lilian, maravilhosa, que já participou aqui do programa com a gente. Assistam se vocês quiserem entender um pouquinho mais sobre a NR1, porque a gente falou coisas muito legais. A Lilian deu várias dicas para as empresas, para quem quer atuar com a NR1. E voltando aqui no nosso assunto, Jerusa, conta para mim o maior caso, assim, que você considera o maior, que foi complexo, assim, que você atuou na área trabalhista em acidente de trabalho. O acidente da SEIB, em São Paulo, que foi esse que... Do caminhão? Infelizmente, um caminhão. Ele desceu ele sem freio e tirou a vida de um menino de 20 anos. O de 21 pulou para sobreviver.
Ontem eu estava finalizando o recurso para Brasília, que essa empresa ela foi condenada em primeira instância, no caso do menino que pulou, ela foi condenada de segunda, e eu recorri para aumentar o dano em Brasília, porque o tribunal minorou e eu queria majorar. Por quê? Porque eu disse o seguinte: a partir do momento que um trabalhador ele é obrigado a pular de um caminhão para sobreviver, não é qualquer dano. Ah, mas ele teve lesões de natureza leve. E a lesão de natureza psicológica? E ele vê o motorista que caiu, o queixo do motorista que veio parar aqui, o peito dele estourou. E a visão que esse menino teve aos 20 anos no acidente, o que pulou tinha 19, com 19 anos. E ele visualizar a morte de um outro trabalhador de 20 anos que era amigo dele, que inclusive um final de semana antes, os dois estavam jogando bola em São Paulo, 2 crianças. E o dano psicológico? E Porque o dano psicológico não tem como medir. Se o Brasil começar a medir porque não quebrou o dedo do pé, a gente está falando de coisa ortopédica, a gente está falando de parte de ossos. O outro, eu fiz um acordo de R$500 mil porque ele teve umas sequelas mais graves, bateu a cabeça, enfim, teve sequelas neurológicas. Esse daqui, então, o primeiro grau condenou em 92 mil, mas ele não teve dano, ele não quebrou nada, ele pulou do caminhão, mas peraí, ele pulou para sobreviver. Ele perdeu 2 colegas de trabalho. Não se discute se ele não quebrou um dedo. Que a gente estava discutindo, que foi o que eu trouxe a Brasília ontem no recurso, que inclusive eu gostaria de fazer uma sustentação oral. Eu ia perguntar para os ministros se no Brasil já aceita o trabalhador pular de um caminhão para sobreviver. Porque a gente já pode rasgar a CLT. Está servindo para quê? Exatamente. Você já pode fazer de tudo, a pessoa pular de um caminhão para sobreviver a um dano ser minorado pelo tribunal, que até eu vou deixar uma crítica aqui. O tribunal hoje parece que não lê mais processo. Ele joga na IA. Aí o que a IA colocar, tá bom. Será que eles notaram que esse menino pulou de um caminhão para sobreviver? Eu tenho vontade de colocar em Arial 18. Ele pulou de um caminhão para sobreviver. Vocês entenderam ou não? Porque nossa sustentação oral ia falar isso para os ministros. Se vossas excelências consideram que pular de um caminhão para sobreviver o dano deve ser minorado pelo tribunal, então a gente já pode rasgar a CLT. Não, e aí a gente entra no quesito, o medo que ele vai ter para voltar para o ambiente de trabalho, para pegar um caminhão de volta, se ele vai confiar nesse trabalhador colocou esse caminhão no lugar certo, com a manutenção certa, do jeito certo, com o freio certo. Ninguém entende. É a mesma coisa no caso da sua mãe. Sua mãe perdeu o marido. Ela criou por anos filho sozinho. E existe um peso psicológico. Quando a gente fala, por exemplo, dos casos criminais que eu trago aqui, eu tenho acompanhado familiar de vítimas. As pessoas acham, perdeu a filha, beleza, tá buscando justiça. Ninguém sabe que a maioria dos familiares de vítimas perdem tudo que tem para correr atrás de uma justiça que deveria estar sendo feita sem cobrar nada deles. Eles perdem dinheiro, tempo, emprego e saúde emocional. É absurdo. O que você falou é absurdo. É absurdo. Aí o tribunal faz aquelas súmulas maravilhosas. A gente tem o dano moral, o dano material, o dano existencial, a dignidade da pessoa humana. E na hora que uma criança de 19 anos pula de um caminhão para sobreviver, aí há que julga o processo. Porque eu fiquei com vontade de perguntar para a desembargadora que julgou esse processo. Você entendeu que ele pulou de um caminhão para sobreviver? E essa mesma empresa, 6 meses depois, deixou que esse menino fosse acidentado novamente. Ele caiu de uma laje. Ele voltou para o trabalho. E essa mesma empresa, em menos de 1 ano e 8 meses, fez outro acidente que matou mais 4 pessoas, que foi o acidente de Tapicerica da Serra. O caminhão desce sem freio, morre o motorista, morre o menino do banco daqui, do banco de saída, que no outro acidente o que estava nesse mesmo banco sobreviveu pulando. Esse daqui não pulou, morreu. Ou seja, ele ia morrer. E o do meio sobrevive nesse acidente, mas sobrevive com 23 anos sem braço, perdendo a perna. E ainda esse caminhão passa em cima de um carro e mata um oficial de justiça do TRT-2. E as vítimas? Me pergunto aqui. Só para colocar para você a idade das vítimas, que é o que eu mais fico injuriada. As vítimas. Que estavam no carro. 31 anos, 38 anos. Não tinha ninguém com mais de 40 anos. No acidente da Seib em São Paulo, eles mataram um menino de 20. Agora eles conseguiram matar um de 38, um de 31, todos com filhos menores. O do carro, o menino do TRT, também jovem, não lembro a idade, mas todo mundo abaixo de 35 anos do carro. Ou seja, aonde vamos parar?
Cadê a fiscalização? Eu ia falar isso, a fiscalização do Ministério Público. Aliás, no primeiro acidente já tinha que ter fiscalizado. E aí eu me pergunto, eu não sei se eu fico com dó do RH ou eu pergunto onde está o RH. Fala para mim, Lilian, suas considerações. Foi relatado o acidente maior, mas dentro de uma empresa, quando a gente vê relato de um acidente dessa grandeza, se a gente for observar, a cultura organizacional é de esconder todo e qualquer acidente, ou esconder ou não dar a devida atenção. Então, deve ter corrimão sem a devida sinalização, os banheiros não devem estar sinalizados quando lava. Sabe quando você vai lavar banheiro, que se põe um cone para dizer que o piso está úmido? O básico. Não coloca. Para chegar nesse nível de acidente, e não reconhecer todo o prejuízo causado, é porque para a cultura dessa empresa, tá tudo bem. Tá tudo bem, desde do menorzinho até algo maior. Porque quando a gente dá atenção para situações relativamente pequenas, dificilmente você vai alcançar acidentes graves como esse. É só olhar para dentro de casa. Você tem a cultura de lavar a louça. Você põe a faca com a ponta virada para baixo, no escorredor de prato, ou com a ponta virada para cima? Para baixo. Para baixo. Então, dentro da sua casa já existe uma consciência do menor risco. A empresa segue essa mesma linha de raciocínio. E o RH, onde está? O RH é aquela pessoa que em casa não olha onde a ponta está. Então, soma, Soma. O RH que trabalha numa empresa assim e não concorda, ela pede a conta. Ela fica por pouco tempo. A pessoa fica por pouco tempo. Sim. Agora, o RH que está lá, o que ele faz? Ele concorda, porque na casa dele ele também não dá o devido valor. Ou abaixa a cabeça por necessidade do trabalho, né, Lilian? Porque a gente é de RH, a gente sabe que isso acontece. Exato, a gente abaixa a cabeça, mas pede a conta e vai para outro lugar. A gente abaixa a cabeça enquanto não encontra outro lugar. Eu falo muito que tem um antes e pós-pandemia. A pandemia trouxe para a gente várias reflexões sobre a importância do trabalho na nossa vida. E conduzindo o processo seletivo na consultoria, a equipe de seleção ouve semanalmente: não, esse trabalho eu não quero, eu não aceito mais isso. Eu não aceito mais isso. Então, ainda existe pessoas que aceitam trabalhos ruins, mas vem diminuindo. Sim, hoje em dia a qualidade de vida, né, gente? Eu hoje, se eu entro numa empresa que eu sou obrigada a saber que pessoas morrem por negligência e eu tô fazendo parte disso, eu prefiro ficar desempregada. Eu vejo um lado aí da dignidade da pessoa humana muito, muito atacado nesses acidentes. Porque para acontecer um acidente desse, a gente precisa ter negligência, imprudência e imperícia. Tá? Copa do Mundo do Brasil aqui em 2014. Quantos trabalhadores morreram em acidente de trabalho em obras dessa Copa? Quantos? E quantos a mídia quis passar que morreu? Eu ia falar isso. A gente não ficou sabendo, porque o oba-oba da Copa não pode. O Itaquerão, em São Paulo, matou 4. Mané Garrincha matou 1. Manaus matou 3. E essas empresas terceirizadas do Estado, enfim, da parceria que fizeram ali, público-privado, sequer deram equipamento de segurança. Teve um menino de 19 anos, ou 20, salvo engano, que ele caiu porque ele não estava amarrado numa corda. Que país é esse? Aí depois o oba-oba dos gritos, dos gols. 7-1 foi pouco. Eu falo que deveria ter contado um gol por cada vítima. Porque roubaram 1 bi para fazer Copa do Mundo. E não quiseram colocar um IPI de segurança para um trabalhador. Por que fizeram isso? 1942, rasgaram lá na época do Getúlio a Constituição, porque, para mim, existia um evento tão grande como esse e não ter prevenção do direito do trabalho. Só existe acidente de trabalho por falta de prevenção. É negligência, imperícia e imprudência. É a soma dos 3. Não existe de fora disso. Se tiver IPI, se tiver segurança, se tiver fiscalização, não vai existir.
Ah, mas morreu um pobre operário lá trabalhando na obra, morreu um pai de família, morreu um filho de uma mãe, morreu um filho de um pai que veio trabalhar, sustentar a família dele. Não é qualquer um. Não é qualquer um. E o pós, ninguém vê. Ninguém vê o pós, ninguém vê como fica a família. Ninguém vê. E digo mais, estamos em ano de eleição. Usem esse papo aqui, compartilhem com as pessoas que vocês conhecem, para as pessoas terem um pouco mais de consciência na hora de votar. Porque o que eu mais conheço é pessoas que na hora H pegam um santinho lá, um número qualquer, não sabe quem é aquela pessoa, não sabe as leis que aquela pessoa quer instalar, não sabe o que aquela pessoa defende, e enfia lá para, né, defender o nosso país maravilhoso. E aí a gente fica sem justiça, a gente fica sem tudo. Sem saúde, pagando imposto absurdo. Não vou entrar nesse mérito, né? Porque senão o programa fica 3 horas aqui. Certíssima, certíssima. A ideia da proteção do trabalhador, ela tem que ser primordial. Eu não vejo uma CPI em Brasília para falar de segurança do trabalho. Ah, existem umas OJs aqui, mas para falar de acidente de trabalho eu vejo pouquíssimas. Foi o que eu te disse no começo do programa. Nós estamos na maior cidade da América Latina. E não temos um... Nós estamos na maior cidade. São Paulo, quando eu falo de São Paulo, cidade, é o terceiro PIB do Brasil. É a cidade mais rica do Brasil. Dentro do estado mais rico do Brasil. E existia acidente de trabalho porque a empresa não tinha um cinto de segurança para colocar no banco. A gente tem que estar indignado mesmo. É revoltante. Eu pergunto para o Ministério Público do Trabalho, já que eles estão com sono, está precisando do quê? De um energético para trabalhar? Porque não é possível que ninguém consiga fazer nada. E não é possível que dentro de menos de 2 anos essa empresa volte a cometer o mesmo crime. Imagina aquela cena do pessoal pegando aquela menina e lançando ela sem corda. Eles fizeram isso uma vez, mataram um de 20. Agora eles fizeram isso de novo e mataram 4. Negligência, imprudência e imperícia. E vem me dizer que, o Brasil protege o trabalhador, a gente tem CLT. Pra quê? Não funciona. Você pode ter 1000 leis. Não funciona. As leis no Brasil não funcionam. Você pode ter 1000 leis. Do que adianta você ter CLT? Do que adianta ter aquelas Organizações Nacional do Trabalho? Vamos falar de OJ. OJX para falar de acidente do trabalho. OJ não sei o que lá. O blá, blá, blá. Um tribunal que não olha para o trabalhador. A realidade é essa. Não olha para o trabalhador. E a maioria dos políticos hoje em Brasília usa o trabalhador como massa de manobra para ganhar voto em época de eleição. Exatamente. Na hora de votar a favor do trabalhador, não consigo. Não sei o quê. Vamos fazer uma PEC para tirar o direito das viúvas lá, que o coitado do falecido contribuiu a vida inteira lá. Quando a mulher vai receber, não pode mais, porque tem 35, viu? Você só recebe 3 anos, ou 4, ou 5 anos. Onde se protege o trabalhador? Eu quero saber. Porque eu procuro essa proteção no meu dia a dia. Quando eu entro numa audiência, que eu vejo o descaso do Poder Judiciário, em relação ao direito do trabalho, em relação ao acidente do trabalho, eu tenho vontade, de verdade, de levantar e falar assim, para mim acabou essa palhaçada. Isso daqui nem tribunal é, você é um incompetente. Eu tenho vontade de fazer isso pro juiz. Eu cheguei a brigar um dia, numa audiência, que ele me suspendeu, inclusive ele está me suspendendo até hoje, porque eu falei para ele que ele não tinha competência para estar lá. Porque é sério essa história, é uma história até triste. Foi a história desse menino que faleceu, de um dos que faleceu no acidente. Eu cheguei e saí de Valinhos, 4 horas da manhã. Acordei porque eu tinha um dever de ir para uma audiência, chegar lá em São Paulo antes das 7, falar com 5 testemunhas, porque minha audiência era 8h12, salvo engano, 8h15. Foi 7 e pouquinho da manhã, esse cara anulou minha audiência, resignou. Nossa. Por que ele resignou minha audiência 7 e pouquinho da manhã? Se pelas minhas prerrogativas de advogado, ele teria que me intimar 5 dias antes no PJE. Pelo menos 5 dias antes. Por que ele fez isso? Porque ele estava passando por questões pessoais. Ele poderia designar outro juiz? Eu falei para o assistente dele, quais são as questões pessoais dele? Porque questões pessoais eu tenho, todo mundo tem ali, a galera inteira que está ali, tem. O pai do menino estava lá esperando a audiência acontecer, o filho dele morreu com 20 anos. Sabe qual que era a questão pessoal? Vou falar aqui. Era que ele devia estar dormindo, não tinha compromisso com o direito do trabalho. Que ele chegou 10 horas, eu vi quando ele saiu do elevador 10 horas, eu falei, eu não volto para Valinhos enquanto eu não encontrar ele pessoalmente para falar para ele o que ele fez. Fiquei lá. Eu estava com um amigo aqui de Valinhos, que ele deve estar acompanhando aí. Ele falou assim, doutora, ele é advogado também, vamos embora. Ele vai te dar a voz de prisão. Eu falei, eu vou devolver. A hora que ele me der voz de prisão por desacato à autoridade, eu vou devolver por abuso de poder. E eu quero ver alguém no fórum colocar em mim. Eu vou chamar o representante da OAB e a gente vai até o fim. Porque eu vou ficar. E fiquei. 10 e pouquinho, bonita, apontou no elevador, entrou pela sala dele, eu fiquei lá na porta esperando ele. Aí eu já tinha falado para o assistente dele que eu ia esperar ele.
Ah, ele tá no trânsito da 9 de julho, daqui a pouco ele chega e tal, chegou. Aí ele, a hora que eu entrei, eu nem cumprimentei. Eu só falei, a família do menino que tá lá fora, que perdeu a vida, ele não quer saber o que a gente tem de questões pessoais. Ele falou, doutora, senta pra gente conversar. Eu falei, não vou conversar, porque o que você feriu aqui não foi minhas prerrogativas como advogada. Eu não tô discutindo o AB aqui. Eu tô discutindo a vida do pai lá, ó, que tá lá, e você vai fazer juiz de retratação. Ele chama o pai. Chamei o pai. O pai entrou, só que eu não chamei só o pai, não. Chamei a mãe, chamei todo mundo tava lá. Falei, entra todo mundo. Acho que ele não gostou muito. Aí ele, porque aconteceu isso, tal, eu vou resignar a audiência, eu peço desculpa pro senhor. Desculpa pífia, que não serviu de nada. Porque ele pediu desculpa, ele ficou com raiva de eu ter afrontado ele, porque essas pessoas têm um rei na barriga. Eles não estão lá para servir o Estado e fazer o papel dele de proteção à lei. O poder sobe a cabeça, né? Aí me suspendeu por 180, porque agora ele está esperando 180 dias para um inquérito tramitar, e mais por 180. Eu vou sentar com o presidente do TRT, porque eu tinha agendado com ele em 30 de abril desse ano, não consegui cumprir. E eu vou falar para ele, nós estamos dentro da maior cidade da América Latina, que não tem vara do trabalho, para acidente específico de acidente do trabalho, e os juízes desse tribunal, pelo menos da Guido Carlóia, onde eu fui afrontada, não tem compromisso com a realidade. Vive de fantasia. Tá parado no trânsito da 9 de julho de moto, não sabe andar de moto. Quase falei isso para ele, é que eu não avancei o assunto, porque eu já estava quase entrando na voz de prisão ali. Mas, gente, é complicado, porque você tá vendo, a gente precisa brigar, a gente precisa gastar energia por uma coisa que é óbvia. Pelo básico. E se fosse só no direito do trabalho, mas, enfim, né? Agora, uma pergunta. Última perguntinha para Lilian finalizar pra gente. NR1 entrou em vigor agora, né, em maio. As empresas estão adequadas? Vai ter fiscalização? Vai funcionar? Eu acredito que dessa vez vai funcionar porque a lei está amarrada de uma forma maior. Então, vamos construir um exemplo. A empresa está fazendo treinamento por conta de assédio moral, assédio sexual. Nos anos 2000, independente do tema, assédio ou qualquer outro tema, você fazia a lista de presença, tirava foto, e isso era entendido como prova de que a empresa está fazendo a parte dela. E para início, sim. A empresa dava treinamento e se resguardava com isso, acreditando que era o suficiente. Todo treinamento de liderança que eu vivi muito nos anos 2000, a gente não fala, nos anos 2000 a gente não falava assédio. Essa palavra não era assim, tão clara como nos dias atuais, mas a gente dizia um líder abusado, um líder que oprime o colaborador. Eram essas palavras que a gente usava. Então, nos treinamentos de liderança, a gente colocava e mensurávamos com ferramentas internas. Entrevista de desligamento, o turnover, mas não que eram provas, era apenas mensuração interna para dizer que o treinamento está valendo a pena. Essa conscientização de que o treinamento está valendo a pena, agora a legislação coloca como continuidade da evidência. Então, deu um treinamento, que ótimo. Agora vamos acompanhar as mudanças dentro da empresa. Então, aí a gente vai somando pesquisa de clima organizacional, entrevista de desligamento, o controle do turnover, tudo isso soma para que a empresa fale, estou fazendo de verdade a minha parte. Além disso, tem multa, e isso, quem está nos acompanhando pode pensar, mas o empresário não está nem aí para multa, ele paga. Alguns casos, sim, é verdade. Mas agora, o número de acidentes, afastamentos dentro da empresa, está amarrado na folha de pagamento. Por saúde emocional, né? Isso, está amarrado na folha de pagamento. Então, vai inserir no imposto pago na folha de pagamento. Passa a ser um custo altíssimo. Um custo fixo. Não é uma multa que você pagou num mês X e ok. Não. O imposto sobe pelo número de afastamentos inserido na folha de pagamento. Então, a sua folha, que hoje corresponde a aproximadamente 40% do seu ganho na empresa, assim, todos os custos fixos, a gente sabe que a folha corresponde aproximadamente a 40%. Vai subir para 45%, 50%, vai afetar o lucro da empresa.
Então, por conta disso, eu particularmente acredito que vai funcionar. E, por outro lado, conduzindo seleção, eu falo que os candidatos estão falando não com mais frequência. Então, isso de olhar na empresa, como é que é o clima organizacional da empresa e tal... A equipe de seleção da consultoria ouve com frequência. Não vou trabalhar nessa empresa porque eu pesquisei e não está bom. Eu não vou trabalhar nessa empresa porque... E aí são vários contextos. A vaga fica aberta por 2, 3 meses. E aí a gente faz um relatório para a empresa. Olha, sua vaga não fecha por causa de A, B, C. Nós compartilhamos os depoimentos sem nome, mas a gente compartilha e fala, a gente precisa fazer algo antes de abrir uma vaga. Perfeito. Eu acredito que vai funcionar porque a NR1 começou o burburinho para implantar nas empresas porque o nosso governo não tem mais dinheiro para pagar as pessoas afastadas por saúde mental. Então, eu acredito que vai funcionar por isso, não porque eles se importam, né? Então, profissionais de RH, continuem sendo humanos, aproveitem a deixa do governo de não querer pagar, usufrua desse processo para que vocês cuidem das pessoas dentro das empresas, porque eu sei que muitos de nós trabalhamos por amor, só que a gente não consegue fazer o nosso trabalho porque o dono da empresa, o diretor da empresa, coage a gente a aceitar os absurdos que acontecem dentro de uma empresa. E, de fato, eu como RH, por muitos anos, tive que aceitar e ver coisas que eu não precisava e eu batia de frente, eu era chata, quase perdi o meu emprego porque eu defendia o trabalhador, né? Isso acontece bastante. E é importante esse ponto. O governo não tem como mais pagar. A saúde mental hoje é uma das maiores causas de afastamento por doença ocupacional. É por isso que veio a NR1. E os médicos hoje, tirando o período do INSS, né? Porque ali eles não enxergam nada. Mas os médicos em geral, no geral, da psiquiatria, enfim, eles estão afastando sim. Eu tenho um laudo recente de médico falando doença ocupacional por burnout e assédio moral. Coloca uma CID ali, porque a pessoa fica abalada. Fica, não tem condição. Fica eu muito sei porque abalada. eu passei por isso e eu vi muitas pessoas passarem por isso. Não tem triste. Como. É triste. E o governo não tem como pagar. E já que não tem como pagar, ele precisa resolver o problema de caixa dele, não do humano, do ser humano, da pessoa, né? Direitos humanos, uma ova. Eles não têm. Dignidade da pessoa humana funciona bonito no papel. Eu sempre digo isso. Dignidade da pessoa humana no Brasil, ela é bonita no papel. Na hora de julgar o pobre, ela não existe. Exato. Que é outro assunto que a gente um dia tem que contar aqui. Eu preciso trazer você no programa de novo, porque vai dar o que falar. Porque o sistema carcerário é um assunto importante a gente tratar. Hoje a gente deve estar em torno de 800, 900 mil presos. Precisa levantar esses dados. E só se prende no Brasil PPP. Eu vou trazer uma delegada aqui em agosto. Pode me trazer. Maravilhosa. E ela vai falar sobre isso, gente. Vocês se preparem, porque os próximos programas eu vou sair daqui presa, eu acho. Não vai ser, não. A gente tem que falar a realidade. Verdade. Jerusa, minha advogada, ela me ajuda aqui, né? Que falar eu tenho que segurar a minha realidade. boca, gente, porque olha, é cada coisa. Mas, querida, conte aí pro pessoal onde eles te encontram no Instagram, se quiserem te contratar, se você quiser passar seu telefone também. No Instagram, Jerusa Caruso, tenho 2 contas, a conta pessoal é a conta de trabalho, pode me chamar lá. E o meu telefone, pode falar aqui? Pode falar. 199-9164-8880. Muito obrigada, vocês são maravilhosas. Imagina, eu que agradeço você ter vindo. Lilian, fala pro pessoal aí onde encontra você. A Lilian tem uma consultoria de recursos humanos. Eu já usufruí do trabalho da Modeli, é incrível. Além de ela atuar com empresas, fazendo a parte de recrutamento e seleção, ela dá treinamentos de NR1, então se tiver algum empresário aí, os treinamentos dela são maravilhosos. Ela faz você faz não só os treinamentos, né? Você faz também o levantamento. Faz, a gente começa pelo diagnóstico. O diagnóstico vai pontuar quais treinamentos são necessários. Tem empresas que eu estou muito feliz que já tinham um trabalho, então eu estou dando continuidade no processo de conscientização, e tem empresas que a gente partiu do zero. Mas o ponto é levantar um diagnóstico para indicar o que é realmente necessário e não fazer treinamento oba-oba. Quiser nos acompanhar em qualquer rede social, Instagram, Facebook, o LinkedIn, Consultoria Modeli, vocês encontram, e o site consultoriamodeli.com.br. Muito obrigada. E eu vou deixar o meu recado final para vocês, quem me acompanha aqui há bastante tempo e quem está chegando agora. Eu estou participando do The Best Speaker Brasil, o melhor reality show de palestrantes e maior do Brasil.
E eu preciso de votos. Então entram lá no meu Instagram, Castiera Stackflat, tem o link da minha palestra, uns 6 minutos de palestra, e clique em votar. É voto único, eu preciso de mais ou menos uns 3 mil votos. Então, gente, me dá essa força, hein? Eu posso mandar um abraço aqui pra minha amiga? Manda, ela tá pode assistindo mandar. lá de Portugal. Ela é mulher do pastor Juliano Fraga. Ele é bem conhecido nas redes sociais. Inclusive, é um bom aqui pra você entrevistar, viu? Ah, pode me dar o contato. Ele é de eu vou Campinas, adorar. ele tem uma história de vida muito legal, bacana mesmo. Hoje ele é um dos maiores pastores e palestrantes do país, a nível nacional e internacional. Bem-vindo, tá convidado. Convidadíssimo o pastor Juliano Fraga. E um beijo, Lu, aqui da Rádio de Valinhos. Ela acabou de falar que estava assistindo a gente de Portugal. Olha! Bem-vinda, bem-vinda. É um prazer ter pessoas novas aqui no Não Há Nada a Rejeitar. É um programa de escuta, de acolhimento e de verdade. Aqui a gente não fala mentiras e não passa a mão na cabeça de nada, não. Tá bom? Ficamos por aqui. Uma boa noite e um final de semana maravilhoso para todos vocês. A Rádio Valinhos apresentou o programa Não Há Nada a Rejeitar. Sua vida sob uma nova perspectiva. Com a comunicadora Castiera Stackflat. Até o próximo programa.